Quero primeiro agradecer aos irmãos que enfrentaram este louvor nesta noite, um número reduzido, diante da data, viagens, situações. Agradeço aos irmãos porque nós podemos perceber o agir de Deus, através dos irmãos, usando a vida deles, conduzindo esses louvores. E como é bom nós podermos louvar, podemos ter essa liberdade de cantar ao Senhor sobre as certezas que nós temos pela fé. Mas é interessante de pensar sobre fé. Interessante de pensar porque a fé ela não está todo o tempo da mesma forma. Ela começa de um jeito, em momentos você está com uma fé muito forte, você se acha a pessoa o maior guerreiro da face da terra, em outros dias você acha que você não é nada, oscila tanto, É interessante nós percebermos essas mudanças, porque em meio a elas surgem questionamentos. Talvez você já tenha passado em algum momento da sua vida que você questionou a sua própria fé. Questionou por que você acredita, em quem você acredita, quem é este Deus. E muitas pessoas, quando chegam a esses momentos, elas não externalizam isso. Por quê? Tem medo de questionar. Tem medo de colocar aquilo que está dentro delas, que é uma pergunta. E Deus muitas vezes está colocando para nos mostrar a sua própria verdade. Em alguns questionamentos as pessoas começam a ter, por quê? Porque vivem dificuldades. Quando você está passando por momentos bons, só alegrias, só vida, nascem crianças, a vida está indo bem, está tudo tranquilo, você não se questiona por que está acontecendo isso, só agradece. Mas quando começa uma dificuldade, quando você passa por uma luta, você começa a se perguntar, mas por que eu? Por que na minha casa? Por que comigo é que aconteceu isso? E nós vemos tantas pessoas que começam a se questionar até o ponto de chegar a dizer, mas Deus não é bom? Deus não é justo? Por que isso está acontecendo então? Por que Ele está permitindo tantas tragédias? Você vê aí inundações por chuvas em todos os lados do nosso país. Você vê pessoas ainda sofrendo com o Covid. Aí você chega numa data como esta, simbólica, do Natal. E talvez você não esteja tão feliz. Não esteja tão bem assim. Por quê? Por causa das lutas, por causa das dificuldades. E o questionamento está dentro de você, como está dentro de muitas pessoas. E eles são válidos, porque neles o Senhor está te levando ao entendimento. E nós vemos então que a palavra do Senhor ela nos mostra como superar uma situação como essa. Como é que você pode passar por esses momentos? Você pode passar por uma festa como essa, do Natal, mesmo com dificuldades e ainda assim estar bem, contente. E isso é graças ao nosso Senhor. Porque nós podemos afirmar que Deus concede livramento ao seu povo. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor nesse momento em Isaías. Isaías capítulo 9, para nós fazermos a leitura do versículo 1 ao 7. Isaías capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 7, diz o seguinte a palavra do Senhor. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas.
Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Feche os seus olhos, gostaria de orar com você mais uma vez. Querido Deus, nós nos colocamos perante o Senhor neste momento, após fazer esta leitura, porção da Tua Palavra, pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos abençoe. Que nós dependemos de Ti, ó Deus, para compreender a Tua Palavra com toda a clareza, com profundidade, para que ela seja aplicada em nossos corações. Nós carecemos do Teu agir, da Tua graça. Por isso nós clamamos ao Senhor neste momento. Que o Senhor nos abençoe, ilumine as nossas mentes, aplique a Tua Palavra no coração de cada um de nós, para nós podermos compreender e viver de maneira agradável ao Senhor, ó Deus. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, vejam que o texto ele começa com uma dificuldade, um momento de sofrimento. Ele vem falar então de uma terra que estava passando por uma aflição, uma terra ao qual o texto no versículo 1 chama ela de desprezível. Nós podemos ver pela palavra do Senhor que há livramento para o povo de Deus, quando o Senhor então transforma aquilo que é desprezível em algo glorioso. O texto vem falar para nós então de uma terra muito importante, ainda no ministério de Jesus, mas que essa terra tem uma história. E para nós entendermos esta história, nós precisamos nos voltar às Escrituras, conhecer a história bíblica, conhecer os tempos antigos que nós não vivemos, mas que estão registrados para nos contar sobre o caráter de Deus, sobre o amor de Deus, o seu cuidado e o seu juízo. A palavra do Senhor então nos diz que a terra de Zebulon e a terra de Naftali, além do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, essa terra ela havia sido tornada desprezível nos primeiros tempos. A palavra do Senhor então está mostrando num período onde o povo do Senhor, e nós que estudamos aqui na Filadélfia a divisão do reino, nós entendemos um pouco melhor, mas eu quero então trazer para todos poderem entender. É um tempo então de divisão. O povo que foi chamado pelo Senhor, o único povo desde o início, ele passa por um período de divisão. O Senhor, através de Salomão, ele então desce um juízo sobre Israel, por causa do pecado, da desobediência do seu povo, e o juízo era a divisão do povo. Aqueles que ficassem ao sul seriam direcionados pelo filho de Salomão, Roboão, e aqueles que ficassem ao norte seriam então direcionados por um servo qualquer chamado Roboão. Não é da linhagem, não faz parte da linhagem de Davi, ao qual Salomão é filho. A história nos mostra então que todos os reis do norte, aqueles então que foram direcionados por Jeroboão e depois dele, eles foram desobedientes a Deus. Todos eles, não há exceção. Portanto, eles idolatraram outros deuses desde o início da divisão e permaneceram assim até o fim. Quando foi este fim? Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 17, nos conta sobre a história de um rei chamado Peca. Ele estava à frente então do reino do norte, este reino que foi direcionado por homens que não eram piedosos, que não temiam ao Senhor, e é em meio ao reinado de Peca que o Senhor então cumpre mais um juízo sobre o seu povo. O juízo era levar este povo cativo para a Síria. Os assírios então invadem a terra de Israel, levam o povo do Senhor cativo, escravo. E este povo estava habitando em uma terra, Galileia dos gentios, Zebulon e terra de Naftali.
Terra que era gloriosa, terra que era local de adoração a Deus, depois da divisão, ela tornou-se desprezível e cada vez mais desprezível. Por quê? Porque o Senhor estava andando, o povo estava andando em trevas e o Senhor se irou contra isso. O Senhor se levanta com a sua justiça, com a sua santidade para então agir contra esse povo. E por isso, no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 7, o texto diz: tal sucedeu, o exílio sucedeu, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Isaías, nesse momento, ele está vivendo junto com eles. Ele está vendo o que está acontecendo com o povo do Senhor. E ele sabe então como é que eles viviam e como é que eles estão vivendo agora, no exílio, longe de um local onde eles tinham liberdade para adorar ao único Deus verdadeiro. Então ele está lembrando deles. Estes estão vivendo em obscuridade, estão vivendo em aflição, eles estão vivendo, portanto, em tempos difíceis, tempos nebulosos, porque o Senhor pesou a sua mão sobre este povo. Mas a palavra do Senhor nos está mostrando um povo que era desprezível, que estava vivendo num local que havia sido feito desprezível, mas que isso não seria para todo sempre. E aqui é mais uma vez um exemplo onde nós vemos o juízo de Deus e a graça de Deus. A presença do Senhor, quando eles estavam diante de Deus, veio sobre eles o juízo, mas Isaías traz sobre eles uma promessa de graça. E a promessa de graça, portanto, vem sobre este povo que era desprezível e vai se tornar povo glorioso, terra gloriosa. E vejam então o motivo de tudo isso está no versículo de número 6, porque ele vem dizer que um menino nasceu. Um filho foi dado a nós. Estamos falando aqui então ainda de uma promessa, algo que Israel não está vivendo, algo que Israel não consegue vislumbrar com clareza de como isso vai acontecer. Eles sabem que essa criança virá, mas não sabem quando isso vai acontecer. Quando nós olhamos um texto como esse, nós vemos as nossas vidas, o momento em que nós passamos, o que nós passamos como nação. Você começa a olhar a história e você vê, Deus permite que em alguns momentos terras sejam feitas desprezíveis. Por quê? Porque há desobediência, há falta de piedade, há falta de temor. Às vezes nós nos questionamos e dizemos, mas por que está acontecendo isso com a igreja do Senhor? Veja a palavra, o que ela nos diz. Olhe para a história, está registrado. Deus tornou uma terra que era boa, que emanava leite e mel, em uma terra desprezível. Em muitos momentos da história o Senhor fez isso. Transformou algo que estava belo em desprezível, por causa da desobediência. Havia um jugo muito pesado sobre aquele povo. Uma vara, a vara da justiça de Deus estava sobre Israel. E o texto então vem dizer que o nascimento deste menino transformou toda a nação de Israel. Transformou todos aqueles que aguardavam a restauração que o Senhor promete desde o jardim, desde a queda, em Gênesis 3:15. Nós vemos então neste momento o profeta Isaías falando de algo que vai acontecer, não é realidade para eles. E por que é importante nós entendermos como eles estão vivendo? Porque às vezes o desprezível é o que nós estamos passando, é o que nós estamos vivendo, é o lugar onde nós estamos. O Senhor fazer esse local desprezível como juízo sobre uma nação, como juízo sobre a igreja, como juízo sobre as nossas vidas, quando estamos vivendo em desobediência. Mas é através de um menino que aquilo que é desprezível
é feito glorioso. A palavra do Senhor, então, ela nos mostra que este menino veio trazer alegria. Alegria inicialmente a uma terra. Por quê? Porque nós vemos então nos evangelhos que Jesus Cristo nasceu na Galileia. Está correto isso? Galileia foi feita então gloriosa porque é onde Jesus nasceu? Não, ele nasceu em Belém. Mas e por que esta terra então ela se tornou gloriosa? Porque foi o local onde Jesus Cristo passou a maior parte do seu ministério. Propagou o evangelho, falou as boas novas de restauração para todo aquele que nele acreditasse. Uma terra desprezível que foi feita gloriosa. Uma terra desprezível feita gloriosa por um menino. Um menino que recebe então um grande privilégio e responsabilidade. Versículo de número 6 mesmo nos diz que o governo está sobre os seus ombros. De um menino. Um menino que nasceu como qualquer um de nós, que cresceu como qualquer um de nós. Não foi gerado como nós, mas nasceu, cresceu e se desenvolveu como nós. Essa criança cresce e ela começa, portanto, a explicar, quando o Senhor concede a maturidade a ele, começa a explicar para todos o caminho de salvação. Porque sobre ele estaria então a autoridade, porque ele ainda iria pagar o preço, ele iria conquistar algo pelos eleitos do Senhor. E por isso então, o governo está sobre os seus ombros, fala aqui de força. A força que ele tem para sustentar toda a nação, sustentar todo o seu povo, para ele garantir àqueles a quem o Senhor elegeu, garantir a eles a salvação que ninguém pode retirar. Este menino, então, é este que vem trazer a alegria que está no versículo 3. Povo que se multiplicou, povo, então, que tem uma alegria que está aumentando cada vez mais, alegram-se como no dia da colheita. Olha que glorioso o dia que nós, então, vamos ter sustento. E este povo está se multiplicando, este povo está crescendo cada vez mais, porque descobriu que o Senhor concedeu livramento àqueles que nele confiam. Transformou aqueles que eram desprezíveis em gloriosos. Desprezíveis por quê? Pecadores todos nós somos, mas através de um menino fomos feitos gloriosos filhos de Deus. Esse é um título que eu e você não conquistamos, não alcançamos de maneira alguma. Não é pelo simples fato de que alguém nasceu, ele é filho de Deus, ele é criatura de Deus. Filho de Deus alcança esse título apenas através de Cristo. Isso é glorioso para aqueles que mereciam apenas o juízo de Deus. Como a terra de Naftali, Zebulon, a Galiléia dos gentios, que era terra de juízo, terra onde havia idolatria, e o Senhor então permite que o grande Messias venha então andar sobre aqueles locais. Este menino, o grande Messias, o Redentor, é um rei divino. Este rei então que governa, que tem autoridade para sustentar a nação, sustentar todas as coisas. É este então que no versículo de número 7 vem dizer que tem um reinado eterno. O reinado de Cristo Jesus não acabou quando ele morreu, não acabou quando ele ressuscitou e ascendeu aos céus, é eterno, porque o preço que ele pagou, aquilo que ele conquistou, ninguém poderá anular. Em muitos momentos nós olhamos para a história e nós encontramos inimigos da cruz, nós encontramos opositores, e cada vez mais isso tem se intensificado. Você vê pessoas, não sei se você acompanhou essa notícia, de uma mulher que foi levada presa porque estava orando simplesmente em frente a uma clínica de aborto. Isso está acontecendo cada vez com mais intensidade, e você pode chegar a um momento e dizer:
tornou-se terra desprezível. Não há mais esperança. Não tem mais jeito para nós somos a geração que vai sofrer e não tem como eu sentir prazer nesse tempo. Perseguições, elas virão cada vez com mais intensidade sobre a igreja, porque a igreja passa pelos últimos dias e passará pela grande tribulação. Mas nós vemos então que este governo, ele não acabou. Este governo vai continuar para sempre. Então, se você olha para uma circunstância dessa e você diz, não há mais força para combater o inimigo, não há qualquer governo que tenha autoridade para então retirar, qualquer pessoa, para retirar aquilo que os inimigos da cruz estão fazendo contra nós, estão fazendo contra a igreja. E você precisa voltar para as Escrituras e lembrar então que o Senhor concede livramento ao seu povo, transformando o desprezível em glorioso através de um rei divino, aquele que reina eternamente. Jesus Cristo, portanto, voltará, e Ele trará então a restauração completa a todo aquele que depositar nele a fé. Você vai ainda observar muitas situações difíceis para a igreja, mas nada vai cancelar aquilo que este menino veio fazer. Nada vai anular o efeito da cruz. Pois veja, então, o texto mostra para nós que Ele é um maravilhoso conselheiro. Está mostrando aqui a sua sabedoria eterna, a sua plenitude nos seus conselhos, nas suas ideias, nos planos de Deus que ninguém pode alcançar. Ninguém está acima dele, pois Ele é Deus soberano, é forte, é o poder que Ele tem para combater e destruir os inimigos. Maior então que talvez as pessoas achassem que não seria destruída, a própria morte foi vencida na cruz. Veja então a força de um menino, do dia em que este menino nasceu, e a maneira como ele veio transformar a vida de todas as pessoas. Este então que é chamado de Pai da eternidade, porque para sempre Ele não age com aspereza. Ele então encontra o pecador, Ele conhece aquele que está falhando, aquele que está clamando por misericórdia, e Ele não age com severidade para sempre, mas Ele age com o amor de um pai, o cuidado, quando Ele oferece a sua graça para nós, desprezíveis pecadores que nós somos. Veja, é um menino apenas, é um nascimento de uma criança, mas é a data mais importante da história, porque ela foi capaz de dividir a história, antes do seu nascimento e depois do seu nascimento, porque Ele mudou, portanto, o entendimento do povo de Deus sobre o que iria acontecer com eles. Ele veio trazer clareza, a revelação. Este então é o príncipe da paz, porque aqueles então que vivem longe do Senhor não vivem em paz com Deus. O Senhor está então irado contra aqueles que estão longe dele. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, Paulo vem dizer isso. Existe ira de Deus sobre aquele que está longe do Senhor. Porém, o príncipe da paz nasceu. Ele veio para trazer novamente a comunhão entre os filhos de Deus com o Senhor, pelo seu sacrifício. Este menino, portanto, veio para restabelecer a paz sem fim sobre o trono de Davi. Quando nós falamos sobre a divisão do reino, falamos sobre o norte, falamos que o norte foi desobediente até o fim, porque ele se desmanchou quando foi levado ao exílio na Assíria, e não houve mais menção de reino do norte. Aqueles que então foram remanescentes e permaneceram, se juntaram com os do sul, porque eles tinham fé e continuaram servindo ao Senhor. Porque os do sul eram descendentes de Davi, e a promessa do Senhor é que da linhagem de Davi viria o grande Messias, o Salvador para todos aqueles que nele creem.
E é este então que nós estamos mencionando aqui, o menino, que quando você olha a genealogia do início do Evangelho de Mateus, ele mostra desde os antepassados, até chegar então ao nascimento de Cristo Jesus. Este que veio para reinar, um reino divino, poderoso, de paz, com plena e eterna sabedoria, um reino que nada vai desfazê-lo. Isso porque o Senhor concedeu livramento ao seu povo. O Senhor concedeu livramento àqueles que nele creem. Porque a palavra do Senhor, ela nos lembra que nós temos um coração corrupto e somos desprezíveis pecadores. Mas é em Cristo Jesus que nós somos feitos gloriosos filhos de Deus. Existirão diversos momentos na história que você vai passar, que você vai ver e vai questionar. Você vai se perguntar por que isso está acontecendo. E você precisa se lembrar que tudo isso tem um propósito de chegar ao fim, de chegar ao dia que este menino que nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, ele voltará. Ele voltará para levar a mim e a você, igreja do Senhor, para toda a eternidade. Ao lugar onde não haverá mais choro, ranger de dentes, não haverá mais dificuldade alguma. Se existem hoje dificuldades que te fazem chorar, lembre-se que na eternidade isso não vai existir mais. Não vai haver o pecado que traz todo o sofrimento para mim e para você. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 10, ele diz que para eu e você vivermos isso, é preciso algo muito simples. Basta apenas você crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Se você hoje olhar para a sua vida, a maneira como você está conduzindo a vida, como você está se relacionando com o Senhor, você se coloca hoje na presença de Deus, o que é que recai sobre você? É o juízo do Senhor ou é a graça? A maravilhosa graça do Senhor através de Cristo Jesus, através deste menino. Porque o Senhor nos permite entender a sua palavra, porque Ele está nos dando a oportunidade da restauração pelo arrependimento. Eu desejo, portanto, que você lembre que Natal pode ser dia de comida, de reunião de família, pode ser dia de troca de presentes, não há problema nisso, desde que você não se esqueça que Natal é o dia de você lembrar sobre a transformação dos desprezíveis pecadores em gloriosos filhos de Deus, através de Cristo Jesus. Natal é dia de lembrar de promessas. O Senhor prometeu através de Isaías que aquela terra seria gloriosa e ela se fez gloriosa. Por isso é tempo de nós lembrarmos que este menino voltará, pois ele já ressuscitou, ascendeu aos céus e voltará quando nós menos esperarmos para a nossa transformação, para nós vivermos de maneira completa neste reino ao qual Ele estará governando para todos sempre. Eu desejo que o Senhor te abençoe para que o sentido do Natal, que é Cristo Jesus, esteja sempre vivo em sua vida e na vida de sua família. Que a verdade sobre a restauração que o Messias vem trazer, ela esteja sempre em você. Que as boas novas que Cristo Jesus nos trouxe, ela veio então sobre a sua vida e ela esteja presente todos os dias. Para que você se lembre daquilo que Isaías diz, que este veio trazer alegria para este povo que se multiplica cada dia mais. A multiplicação acontece através de você. Eu e você temos uma grande responsabilidade: falar para os outros, contar às pessoas que Natal é dia de lembrar de promessas, é dia de agradecer pela fidelidade de Deus, é dia de você falar sobre o nascimento de um menino que veio e transformou a história de todo mundo. Eu desejo que o Senhor, portanto, te conceda a fé, aplique em seu coração essa palavra para que você possa viver e possa encontrar o contentamento
mesmo em meio aos sofrimentos que nós passamos, as dores, as dificuldades, pois você deve se lembrar que o sofrimento presente não se compara com a glória que está por vir. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar com você neste momento, agradecendo ao Senhor. E se você esta noite veio à casa do Senhor, questionando-se sobre o que você está vivendo, porque este Natal não foi alegre como as pessoas dizem que é na casa delas, lembre-se que o Senhor tem um propósito muito grande de te condicionar, de te conduzir novamente à presença dEle pela graça, para que você possa reconhecer a sua autoridade, a sua soberania e se render a Ele. Pois nós servimos a um Deus de promessas, a um Deus grandioso que diz que há alegria para aquele que nele crê, pois haverá restauração completa para toda a nossa vida. Se você ainda não vive com Cristo Jesus, esta noite é a oportunidade para você então se entregar ao Senhor pela compreensão, não pelo emocional, mas é porque você entendeu aquilo que Jesus Cristo fez. Você entendeu que esta data, apesar de ser simbólica, ela tem algo muito profundo para falar aos nossos corações. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor concedeu a todos nós de virmos à Tua casa, podermos louvar ao Teu santo nome, podermos ouvir a Tua voz pela Tua palavra e entender que do desprezível o Senhor fará glorioso. Mesmo não sendo, ó Pai, da forma como nós imaginamos nesta terra, nesta vida, sabemos que será glorioso na eternidade, ó Pai. E eu peço ao Senhor que preencha o interior de cada um que entrou na Tua casa esta noite. Preencha com alegria, com fé, com esperança, pela compreensão da Tua verdade, para que todos, mesmo que passem por dores e sofrimentos, eles se lembrem das Tuas promessas, Senhor. Que eles se lembrem, ó Deus, que na eternidade nós viveremos para sempre em paz. Nada vai interromper o nosso relacionamento, a nossa comunhão com o Senhor, como nós vivemos nos nossos dias. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que deposite sobre nós a graça, nos encha com Teu Espírito Santo, para nós podermos, ó Deus, falar aos outros, para que este povo que é alegre se multiplique cada vez mais, que seja através das nossas vidas, a esperança, que ela possa se multiplicar, que a fé possa ser vivida por outros que nós conhecemos, mas não esta fé superficial, a fé verdadeira, profunda, através de Cristo Jesus e da sua graça. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu peço pela Tua igreja, que passa por tempos difíceis e que passará por tempos ainda mais complicados. Que o Senhor conceda a graça, que o Senhor conceda fé, ousadia e intrepidez, para que o Teu povo possa pregar o Evangelho e explicar às pessoas que uma data como esta, o Natal, é tempo de celebrar o nascimento do nosso Salvador. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e que a consolação vinda pelo Espírito de Deus esteja sobre todos nós e sobre todo o povo do Senhor que está espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém.